A gente precisa lembrar as pessoas que frequentam a nossa igreja, que são membros da nossa igreja, o que de fato é igreja, qual a natureza da igreja. Isso é importante a gente responder, porque senão, de fato, as nossas expectativas vão ser frustradas. E frustradas, às vezes, porque eu estou buscando algo no lugar errado, né? No caso, a pessoa lá que está esperando de uma igreja algo que não é da igreja. Historicamente, a reforma resolveu para a gente da seguinte forma: quando a gente pega as confissões de fé, os documentos de fé da reforma protestante, a gente vai ter ali boas definições acerca do que é uma igreja verdadeira. E lembrando que os reformadores estavam com a preocupação do que era uma igreja verdadeira porque tinha o catolicismo romano. E aí eles têm que olhar e falar assim: por que, que nós vamos chamar isso aqui de igreja e isso aqui não é igreja? Então eles escreveram nessas confissões de fé que nós temos. Você ah, tem também na sua igreja as confissões de fé. a gente tem a nossa declaração confissional, é da Coalizão pelo Evangelho, ministério que eu faço parte como diretor executivo. E você tem ali os parágrafos, por assim dizer, ou os pontos de crença da sua igreja, né? Reforma Protestante também nos legou esses documentos extremamente importantes. Então, os presbiterianos vão ter a Confissão de Fé de Westminster, os batistas vão ter a Confissão de Fé de 1689, e você tem várias outras confissões de fé, documentos que regem a fé ou o fundamento da fé dessas grandes denominações que nós temos hoje. Isso é a confissão de fé, tá? E lá vai dizer o seguinte: uma igreja verdadeira é uma igreja que prega o verdadeiro evangelho e administra corretamente os sacramentos. Por que, que eu gosto dessa definição de uma igreja verdadeira? Né? Porque ela é simples. Porque a Sim. igreja, ser igreja, é simples, é rotineiro. Quer dizer que eu sou igreja quando? Eu prego, mas eu não só prego. Eu prego o verdadeiro evangelho. Uma qualificação importantíssima hoje em dia da gente fazer. Porque você vai na igreja hoje, está todo mundo com a Bíblia aberta pregando o evangelho. A pergunta é se é o verdadeiro evangelho. E aí a reforma vai qualificar dizendo: olha, uma igreja é a igreja que, em primeiro lugar, qual a centralidade dela? Pregação do evangelho. Então, o que eu devo buscar primeiramente numa igreja? Pregação do evangelho. Ponto, já resolve muitos dos nossos problemas. Talvez eu não vou ter o estilo musical que eu gosto, talvez eu não vou ter o ambiente, né, a estética que eu goste, mas tem a pregação do evangelho, então há fortes indícios que eu estou numa igreja verdadeira. Se nós somos reformados, ou pelo menos protestantes aí na raiz, isso deveria ser o nosso atrativo. Porque foi isso que fez eles olharem para a Igreja Católica Romana e dizer: aqui não é igreja verdadeira. A pregação do evangelho. Segundo lugar, a administração dos sacramentos. O que é o sacramento? O batismo e a ceia. Olha que importante, a importância que eles deram para esses dois atos litúrgicos, né? Que a gente chamaria que é o batismo e a ceia. E, de novo, quando você fala assim: nossa, mas só batismo e ceia? Por que isso é importante? Batismo é a porta de entrada. Então, se você administrar errado o batismo, se você batizar um ímpio, por exemplo, quem que você está trazendo para dentro da sua igreja? Um Ma ímpio. mas ô Thiago, na verdade a gente nunca conhece essa pessoa profundamente, né, a gente não sabe, no fundo ela a gente, nós saímos de casa e nós vestimos máscaras para se apresentar para as pessoas, todos nós, como eu quero que essa pessoa me veja? Então, verdadeiramente a gente não sabe quem são, né. A gente não sabe, mas a Bíblia fala que nós devemos analisar a confissão dessas pessoas, não o coração delas. A gente nunca vai analisar o coração delas. Mas, biblicamente falando, eh, Jesus dá a Pedro, né, quando Pedro olha para ele e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz a ele certa resposta, né? Isso é Mateus 16. Isso aí não foi dado por carne ou sangue, mas foi revelado do meu Pai do alto. E aí Jesus dá a ele agora: olha, eu te dou agora o poder das chaves que a gente chama, eu te dou essa autoridade para que você também olhe para essas confissões de fé e julgue essas confissões de fé. A gente tem que olhar para o confessante e a confissão dele. É o que a gente tem. A vida dele, que são os frutos, e a confissão dele. É assim que uma igreja vai poder afirmar: estou lidando com um cristão ou não. Então, nós não temos a condição e nem a liberdade ou a autoridade para julgarmos as intenções, o coração de ninguém, nunca. Nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Mas a gente tem, biblicamente falando, que analisar a confissão e o confessante.